Sabe, já me disseram que eu sou um gay ruim. No sentido de que eu quebro muitas das leis gays, abre e fecha aspas, dessa comunidade. Eu não tenho nenhuma diva pop pela qual eu sou obcecado, não suporto reality shows como um todo, e sim, isso inclui Big Brother e Drag Race, e não gosto de ficar categorizando os outros gays em grupinhos baseados em clichês só pra falar mal deles pelas costas. O que posso dizer? Sou divergente. Mas existe uma prova de gaysice que eu carrego forte e com orgulho. Eu amo musicais. Eles são tudo. Nessa nossa comunidade artística pop tão cínica, tão pé no chão e avessa a otimismo e cores, os musicais resistem, com personagens cujas emoções simplesmente transbordam de suas almas sob a forma de músicas grudentas. Eu vejo um paralelo disso com o shounen de lutinha, na verdade. Como eu já disse antes aqui no canal, um bom shounen de lutinha é aquele em que as lutas são emoções em embate, em que a conversa fica tão esquentada, tão pessoal, que é preciso conversar com os punhos. Musical é basicamente a mesma coisa, trocando os punhos por musiquinhas e danças meticulosamente coreografadas. E outra coisa de que eu gosto, não necessariamente relacionada a clichês e estereótipos de sexualidade, a Nippon Ichi Software. Uma não tão grande, mas também não pequena, empresa de jogos japonesa, famosa por seus grandes títulos, tais como Disgaea, Disgaea 3, Disgaea 4, Phantom Brave, e também a duologia Prinny, que é um spin-off de Disgaea. Ok, eu exagerei isso em prol da comédia, mas não dá pra negar que o carro-chefe da Nippon Ichi é o mais reconhecível de todos os seus vários títulos, o que é uma pena, porque tem muitas joias raras enterradas aí. Makai Kingdom é bem divertido, apesar de eu admitir que não atendeu ao meu hype. Zettai Hero Project é um ótimo primeiro roguelite, foi o meu primeiro pelo menos, e eu ouço falar muito bem dos jogos da série Yomawari. É uma pena que eles andam se distanciando de seu estilo marca registrada de belíssima pixel art, mas pelo menos a Nippon Ichi deixou um catálogo bem bacana de jogos com esse estilo para nos deleitarmos. Mas voltando um pouco, apesar de Disgaea ter sido a série que colocou a Nippon Ichi no mapa, especialmente no ocidente, não foi a primeira série deles. Não. Antes disso, após superar suas origens humildes produzindo jogos licenciados e ou de coisas tipo Mahjong e quebra-cabeças, a primeira série que eles desenvolveram foi uma trilogia de RPGs muito meigos, agradáveis e simultaneamente bem simples e criativos, que muitos fãs ocidentais da Nippon Ichi deixam passar. Mas eu não deixei passar. Bom, tecnicamente eu deixei passar por vários anos, mas agora eu me inteirei nela e quero compartilhar esse conhecimento com vocês. Rhapsody, a Musical Adventure, conhecido no Japão como Maru Okoku no Ningyo Hime, ou traduzindo, A Princesa das Marionetes do Reino Marl, foi um RPG lançado para o PlayStation 1 em 1998, sendo localizado para o inglês em 2000 pela Atlus. Ele também ganhou uma versão para o Nintendo DS em 2008, em todo o seu glorioso áudio comprimido de DS. Ele foi o primeiro da trilogia de jogos do Reino Marl, que introduziu alguns conceitos que mais tarde seriam adotados por outros jogos da Nippon Ichi. Por exemplo, sabe a empresa Rosen Queen, que vende itens em vários dos jogos dela, incluindo Disgaea? Pois é, ela nasceu neste aqui. No Japão, o jogo foi bem sucedido o bastante para ganhar duas continuações. Little Princess Maru Okoku no Ningyo Hime 2, ou traduzindo, A Princesinha, a Princesa das Marionetes do Reino Marl 2, e Tenshi no Presento Maru Okoku Monogatari, ou traduzindo, O Presente do Anjo, Histórias do Reino Marl. Infelizmente, esses não foram localizados para o inglês na época. Só consigo imaginar que o primeiro Rhapsody não vendeu tão bem. Não ajudado pelo fato de que só foi localizado no ano 2000, quando o PlayStation 2 já tinha sido lançado e o PS1 já estava fechando as portas. Mas, felizmente, recentemente a Nippon Ichi lançou essa trilogia para Nintendo Switch e Steam como parte de sua coletânea NES Classics, e, para minha surpresa, localizou os jogos 2 e 3 para o inglês pela primeira vez. Com isso, eu finalmente pude jogá-los em live e... por que não fazer um vídeo sobre ela, né? É o tipo de coisa hipster que move este canal, e eu tenho uma imagem a zelar. Vamos começar, naturalmente, pelo primeiro deles. Como eu já dei a ficha básica dele ali em cima, acho que podemos mergulhar direto no negócio. A heroína da nossa história é uma camponesa normal chamada Cornette, que mora com seu avô na pacata vila interiorana de Orange, no Reino Marl.
Bom, eu minto quando chamo a menina de normal. Cornet, na verdade, é uma descendente de uma raça ancestral conhecida como... bem, os ancestrais, que podiam fazer várias coisas legais, dentre elas, falar com bonecos e marionetes e até lutar ao lado deles. Mas ela é criada por seu avô porque seus pais morreram, como é de praxe nesse gênero. Ela também é sempre acompanhada por uma marionete em particular chamada Kururu, essa fadinha aqui, que, diferente das outras marionetes, pode ser ouvida e conversar com todo mundo, não só a Cornet. Será que tem alguma coisa de especial e diferente nela? Mas desde bebê até este momento de adolescência, Cornet vivia uma vidinha pacata de, sei lá, sonhar em encontrar o amor verdadeiro. Até que um dia ela é salva de um ataque de monstros gato pelo príncipe do reino, Ferdinand. E cara, vocês vão ficar chocados em ouvir isso, mas ele é o amor verdadeiro da Cornet. Alvo na mira, hora de agir, tomar a iniciativa. Cornet então faz várias coisas para se aproximar do príncipe. Em particular, entrar em e vencer um concurso de Miss Reino Marl, no qual se reúne e compete contra sua rival metida, ex-amiga de infância, Etoile. Uma menina rica e convencida, mas que no fundo é emocionalmente frágil, etc, etc. E vencer o concurso, Cornet vence. E ao vencer o concurso, como parte do prêmio, Cornet e Ferdinand têm uma linda dança, reconhecem o amor que sentem um pelo outro, tudo parece estar rumo àquele final feliz. Só que isso acontece na segunda hora do jogo. Rhapsody é um RPG curto, mas não é tão curto assim. Não, é então que o castelo é atacado por uma bruxa extremamente provocativa, espalhafatosa e caprichosa, sabe, uma Jessie, chamada Marjorie, e seu esquadrão de generais lacaias, que estão ali para vingar os monstros gato que o Ferdinand afugentou mais cedo, os quais são lacaios da Marjorie. Felizmente, a bruxa e companhia acabam não fazendo isso, porque a Marjorie imediatamente se apaixona pelo jovem príncipe à primeira vista. Infelizmente, ela acaba usando sua magia para transformá-lo em pedra e sequestrá-lo, Cornet completamente incapaz de impedi-la. Mas isso não vai fazer nossa heroína desistir. Então, no dia seguinte, ela veste seu estilosíssimo uniforme de aventureira e sai numa jornada para reunir pedras mágicas que lhe darão acesso ao castelo da Marjorie e lá, salvar seu amado príncipe. Para obter cada pedra, ela terá que visitar vários lugares, ajudará várias pessoas, viverá algumas tragédias, acertará as coisas com a Etoile, sabe, jornada de crescimento e tal. E também aprenderá o grande segredo por trás de Kururu e por que a fadinha parece tão familiar. O mundo de Rhapsody, o titular Reino Marl, é sua característica mais forte. Ele é super original para os padrões de um RPG japonês de 98? Não, não é. Mas ele é vivo, ele respira, ele é engraçado e sincero e convincente. E isso é 1000 vezes mais importante do que ser diferente. É aquele tipo de jogo que te diverte só de ver os personagens conversando, só de explorar os cenários ou falar com os NPCs. E isso é o principal motivo para a história realmente amarrar o jogador. Bom, pelo menos ela me amarrou. O enredo em si tem altos e baixos. Ele é bem forte onde precisa ser, mas tem pedaços e cenários que parecem que só existem por necessidade, que se não fossem carregados por bons diálogos e personagens divertidos, teriam sido insuportáveis. E no coração disso tudo, temos a dupla de protagonistas que simplesmente clica tão bem. A direta, sincera e sonhadora Cornet e a sarcástica, grossa e levemente agressiva Kururu. O jeito como elas se complementam dá 50% da alma do jogo, ignorando um cenário forçado de briguinha entre as duas aqui e ali. E a conclusão emocional das duas, em que aprendemos que a Kururu guardava a alma da finada mãe da Cornet, que se liberta, essencialmente matando a marionete, é bem tocante. E eu disse que o mundo era a coisa mais marcante porque, em termos de jogabilidade, o jogo é um pouco mais cheio de poréns. É um RPG japonês clássico normal. Você anda por aí, fala com NPCs, luta contra monstros em encontros aleatórios, e tem um sistema de batalha que tenta algumas coisas bem ousadas. Para começar, suas unidades, que são as marionetes que você pode recrutar pelo mundo afora, além de monstros que podem se aliar a você, sim, essa franquia é meio Mon também, podem ser movidas na tela de batalha a cada turno, e seus ataques têm alcances variados, tipo um RPG tático em miniatura. Fora isso, a Cornet, apesar de poder atacar, não é uma unidade realmente feita para isso. As habilidades delas são direcionadas a acumular e usar ataques especiais de jogar doces nos inimigos que são extremamente quebrados e auxiliar seus mons com cura e aumento de status e tal.
E esse também é o tipo de jogo em que, se ela morre, você perde. É meio que como uma batalha Pokémon em que o treinador também fica no campo e você tem que impedir que ele seja derrotado. Dá um obstáculo a mais, é legal. E continuando com as comparações com os monstros de bolso, Rhapsody carrega um dos males de Pokémon consigo também. O número de mons que você pode usar em batalha é bem limitado, máximo 3, e os demais não ganham experiência. Então, você acaba sendo incentivado a escolher um trio e usar só ele durante o jogo, a menos que queira passar bastante tempo upando as criaturinhas. Dito isso, níveis altos nem são super importantes aqui, porque Rhapsody é um RPG tão estupidamente fácil. Sério, os inimigos aqui só são desafiadores se você evitar todas as batalhas. E mesmo nesse caso, seria bem rápido pra você ficar forte o bastante pra seguir adiante. Sem nenhuma brincadeira, esse é o RPG japonês mais fácil que eu já joguei em toda a minha vida. E se isso é uma coisa boa ou ruim, depende inteiramente de que tipo de jogador você é. Mas a coisa de jogabilidade que mais me incomodou mesmo, que é realmente ruim, que realmente prejudica a experiência, são as dungeons. Eu não vou medir palavras, elas são um lixo. Para economizar trabalho e possivelmente espaço no CD, são todas um monte de salas repetidas e a reciclagem rola solta. Todas as dungeons que são castelos usam os mesmos assets, e todas as dungeons que são cavernas usam os mesmos assets. O que não me deu nenhum ânimo pra chegar na próxima dungeon. Eu sei que eu chegaria lá e descobriria: uau, que vulcão interessante, ele é igual à mina em que eu estive ainda agora, só que vermelho. Também não ajuda que as várias salas repetidas muitas vezes são, sabe, realmente, literalmente repetidas. Não tem nada pra marcar elas como diferentes, e, como era de praxe na época, o jogo não tem mapas, então navegar por elas é simultaneamente tedioso e frustrante. É também raro elas terem puzzles pra dar uma variada na experiência. E quando tem, não são bons puzzles. A única coisa que ajuda as dungeons a não deixarem o jogo insuportável é que o jogo em si é bem curtinho. Rhapsody é um dos RPGs mais curtos que eu já joguei nos meus 33 anos, talvez o mais curto. Dá pra terminá-lo em umas 4 a 5 horas, talvez 7 se você se dedicar a achar todas as 15 marionetes e falar com todos os NPCs. Essa foi uma das coisas pelas quais o jogo foi mais criticado na época. Digo, onde já se viu um primo de Final Fantasy que você termina em 5 horas? Ironicamente, pra mim, esse é um ponto positivo, especialmente se você é um adulto ocupado. Você sabe que provavelmente nunca vai ter tempo de jogar Persona 5, mas Rhapsody, garanto que vai conseguir riscar da sua lista. E eu acho isso muito legal. Mas deixa isso pra lá, não é disso que se trata Rhapsody, a Musical Adventure. Não, a gente tem que falar da fonte do jogo. É muito bonitinha, cara. As fontes da era do PS1 eram imbatíveis, tão atraentes e legíveis. Não, a gente tem que falar das músicas, cara, as músicas. Porque sim, este é um RPG musical. Como isso funciona, você pergunta? Bom, não tem muito mistério. Em alguns momentos no meio da trama, há pausas musicais, em que os personagens cantam e dançam algo pertinente à situação ou a eles mesmos. De acordo com a Wikipedia, que diz que isso é de acordo com uma entrevista no site Citron Web City, esse elemento foi 100% inspirado pelos filmes da Disney. Por sinal, essas partes são só cutscenes mesmo, não são tipo jogos de ritmo nem nada assim. O que é bom por um lado, porque você foca na letra e nas animações e tal, mas por outro, parece também um desperdício, né? Enfim, esse primeiro tem 10 músicas no total, sendo 2 delas as músicas de abertura e encerramento. Logo, no enredo de fato, 8 números musicais, sendo 3 deles a mesma música com letras ligeiramente diferentes cantada por 3 personagens diferentes. Só pra gente deixar bem claro logo de cara, eu vou comentar sobre as músicas que eu acho boas e não boas e tal, mas mantenha em mente que isso é pros padrões dessa série. Porque todas essas músicas são bem simples, bem curtas, com instrumentais bem artificiais, com letras bem bobinhas. Não são a 8ª maravilha, mas dentro do universo desses jogos, elas são tudo. Nesse jogo, minhas favoritas definitivamente são Aku no Hana / Evil Queen, a música da Marjorie, porque eu amo uma música de vilão.
Futari Dake no Sekai / Our World, a música marcando Cornette e Ferdinand como casalzinho endgame, porque eu amo um dueto romântico também. E Arigato / Thank You, a música de encerramento, porque é boa. Mas no geral, quase todas as músicas são boas. Não sei se é porque essas foram as músicas que eu ouvi mais vezes, mas acho que o primeiro jogo tem a tracklist mais forte da série. Algumas dessas músicas grudam forte. E... arraso. E claro, não dá pra não elogiar o outro aspecto pelo qual esse jogo é famoso. Olha esse visual. Como eu disse no começo, a Nippon Ichi costumava ser famosíssima por seu lindo trabalho de pixel art, e isso já dava pra ver desde aqui. Os sprites dos personagens são lindos, os cenários são lindos, é tudo muito lindo. Eu queria ter mais a acrescentar aqui, mas é só isso, é tão bonito. Eu não sou crítico profissional, é só isso que eu tenho a dizer, vocês estão vendo como é fofo. Vale a pena falar um pouco sobre a localização norte-americana desse jogo, porque ela deu muito o que falar na época. A era do PlayStation 1 foi uma era de fortes discussões sobre a literalidade das adaptações de RPGs japoneses, e a era em que empresas de localização desses jogos, como a Working Designs, começaram a cair nas graças do povo por fazer adaptações bem mais liberais, coloquiais, mais próximas da realidade do público. Pense, sei lá, dublagem de Yu Yu Hakusho, só que com aquele clássico porém. Desde aquela época, já tinha gente que criticava essas localizações por exagerarem na dose às vezes, ficando menos Yu Yu e mais redublagem do desenho do Sonic. Rhapsody oscila entre esses dois extremos. A localização não foi feita pelo braço gringo da Nippon Ichi, a NIS América, porque ela não existia ainda, mas sim pela relativamente nova Atlus USA, que definitivamente olhou para o caráter leve e cômico do script japonês e resolveu que o script americano tinha que tomar mais liberdades para arrancar essas mesmas risadas dos nossos amigos gringos. O funcionamento disso varia muito. Sei lá, eu ri bastante dessa piada de localização, por exemplo. Aqui é Neve Branca, uma cidade cheia de neve. Aproveite o mundo de neve. Observação, é isso que acontece quando você faz uma tradução literal. E não há como negar que o script americano é bem fluido, bem pé no chão, realmente parece diálogo de gente, não de legenda de anime. Mas em outros cantos, as coisas são mais questionáveis. Sei lá, enfiaram referências à cultura pop tão da época que já são datadas, tão extremamente anos 2000. Sério, um NPC foi transformado em Jar Jar Binks, cara. E o problema principal foi como isso afetou as personalidades de algumas personagens. A Kururu ficou um tantinho mais cruel na versão americana. Digo, ela já era bem bocuda na versão japonesa, mas foi intensificado um tanto na localização. E a Gao, a lacaia fortuna da Marjorie, ficou bem diferente. Na versão japonesa, ela tem aquele caráter bem Son Goku, de ser a doida das lutas, meio burrinha e com uma visão bem pouco abrangente das coisas. A localização deixou ela mais genericamente vilanesca, do tipo, ela solta comentários ácidos, insultos e celebra maldade, o que tira um bocado da individualidade dela. Em suma, altos prós e altos contras. Mas definitivamente é bem interessante. Muita gente idolatra essa localização. Ah, e sim, essa localização é a mesma em todas as versões do jogo, mesmo depois da criação da NIS América. O sapo Jar Jar Binks é eterno. A versão americana também tem a opção de ouvir as músicas em inglês. É o único da trilogia com essa opção. Na minha opinião, as adaptações inglesas ficaram muito boas. A Atlus conseguiu uns cantores muito bons, menos o cara que fez o Príncipe Ferdinand, mas o Toshiyuki Morikawa também canta mal no original, combina. As letras foram bem adaptadas. Recomendo ouvir sua música favorita nas duas versões, ver de qual gosta mais. Como eu comentei 37 parágrafos atrás, esse jogo também foi portado para o Nintendo DS em 2008.
Essa é a vantagem do seu RPG 2D ser tão curto. Dá pra encaixar ele num portátil de boaça. Essa versão tem uma particularidade interessante sobre a qual eu vou falar quando chegarmos no terceiro jogo da trilogia. Por hora, só vou dizer que o maior diferencial dela é que o sistema de batalha foi totalmente refeito. Simplesmente simplificaram ele ao essencial, sem movimento estilo RPG tático, sem ataques com alcances diferentes, só inimigos de um lado, sua equipe do outro, menu na tela de baixo do DS, escolha ataque ou magia ou item ou o que for, siga fazendo isso, bem básico, bem Dragon Quest. É bem parecido com o sistema do segundo jogo também, mas ainda mais simples que ele. Isso, francamente, não faz muita diferença pro jogo, na minha opinião, porque, como eu disse, ele é tão absurdamente fácil, mas aí está. Opa, oi, Sago da edição aqui. Só na edição eu vi que a versão de DS também redesenhou as ilustrações das personagens, pra deixar o traço mais moderno. Não sou grande fã, mas não é feio. Ah, e também colocaram os mapas na tela de baixo, o que é tão incrível, aleluia. Chegou tarde, mas chegou. Pronto, mencionei as duas coisas, voltando ao vídeo. Muitos gringos contam histórias de terem jogado esse jogo quando criança, e ele meio que tem essa fama de ser um bom primeiro RPG, de ser extremamente atraente para os mais novos. Eu concordo muito e discordo um pouco. Por um lado, sim, ele é super colorido, ridiculamente fácil, não abusa da paciência dos pequenos porque é curto, e de quebra, a história é sobre uma menina indo salvar um donzelo em apuros, bastante progressivo até. Mas por outro, vocês viram a Marjorie? Esse jogo alterna entre o muito inocente e o muito tarado, e isso só vai ficando mais marcado a cada jogo. Tem coisas tipo um equipamento de calcinha que aumenta a taxa de encontros aleatórios, além de muito boing boing. E esse boing boing deixa claro que não é um jogo pra crianças, mas ele serve como um, dependendo da criança. E eu acho isso fascinante. Vejamos o que mais. Antes de irmos pro próximo título, uma coisinha que eu fiquei de mencionar. Nesse jogo, há alguns baús espalhados pelos vários mapas que não tem itens, mas sim uma voz que canta uma musiquinha. Na versão japonesa, a musiquinha é esta. Na versão americana de PS1, essa música foi trocada por esta. Atlas USA, para referenciar a empresa que localizou ela. Bom, nos relançamentos modernos, a Atlus não estava envolvida, então a NIS América gravou isto. Nipponichi Software. Tão sem graça, né? Apenas um ano depois, em 1999, feito possível através do poder supremo da reciclagem de assets e de prováveis más condições de trabalho, saiu o segundo jogo da série, A Princesinha, a Princesa Marionete do Reino Marl 2, ainda para o PlayStation 1. Esse jogo, e a continuação, como eu disse na introdução, só foram localizados para o inglês com o relançamento para Switch e Steam, e nele, esse jogo ganhou o título Rhapsody 2, Ballad of the Little Princess, a balada da princesinha, tuts tuts. Eu tenho mais informações a dar antes de entrar na sinopse? Não, então, pra que perder tempo? Nossa história se passa mais ou menos 12 anos após o fim do primeiro Rhapsody. Eu esqueci de contar, mas para surpresa de todos nós, ao final do jogo, a Cornette resgatou seu amado príncipe Ferdinand das garras da Marjorie, curando ele da petrificação através de um beijo de amor verdadeiro, e eles se casaram. Em homenagem à sua melhor amiga Marionette encarnando o fantasma de sua mãe, Cornette nomeia a filha que tem com seu príncipe, Kururu, e ela é a protagonista desta segunda história. Rhapsody 2 é o Boruto do primeiro Rhapsody. A Kururu é, sob certos pontos de vista, uma princesa Disney. Ela não quer ficar enfurnada no castelo, ela quer muito sair por aí, ter aventuras, viver num mundo bem mais amplo e encontrar o amor verdadeiro, tal como fez sua mãe. E por isso, ela foge bastante de casa, aprontando muitas com sua melhor amiga, filha da Etoile e melhor personagem dessa série inteira, Creature Rosenqueen, ou Creia pros íntimos. A Creia é basicamente a Tomoyo de Sakura Card Captors, só que um pouco mais sacana. Ela é a ricaça que está sempre super serena e que claramente tem um crush lésbico na nossa heroína, mas ela também é um troll e adora sacanear com os outros com um sorriso puro nos lábios, incluindo a própria Kururu.
Como quando ela deixa a Kururu tomar um sorvete suspeito primeiro, para caso ele estivesse envenenado. Depois descobrimos que o sorvete era feito de cocô de gato. Não pergunte. A questão é, a Kreia me fez rir muito, eu amo ela, e de quebra, ela tem uma sidequest dramática em que aprendemos sobre a origem exata dela, que é bem interessante. Ela carrega esse jogo nas costas. Enfim, voltando à protagonista. A Kreia complementa bem a Kururu, que é super avoada, burrinha em termos acadêmicos, facilmente irritada. Sabe, uma protagonista espirituosa de shoujo. A Cornet também era um pouco essas coisas, mas a Kururu é tudo isso elevado ao extremo. E sim, a Kururu gosta de se vestir desse jeito ridículo por vontade própria. No enredo em si, em que todo mundo usou ela por isso, é explicado que ela insiste no modelito por completa teimosia, e eu respeito isso. Mas enfim, ao fugir do castelo para viver uma aventura e achar o amor, Kururu, de fato, vive uma pequena aventura envolvendo o restaurante da cidade. E nela, ela, assim como sua mãe, é salva de um monstro por um belo rapaz. Ela acredita ter achado seu príncipe ali naquela hora, mas logo muda de ideia, porque o rapaz, Cello, é bem grosso com ela, e carrancudo, e de poucos amigos em geral. Ela fica bem irritada com ele daí pra frente, mas não consegue parar de pensar nele. Qualquer um que já leu um romance na vida sabe onde isso vai dar. A partir daí, ela começa a realizar mais aventuras e conhecer mais pessoas e aprender mais sobre o mundo, e logo fica claro que uma nova vilã, a Kurjo, e sua própria patota de generais, está aprontando coisas, caçando uma tal sombra da beleza para ficar jovem para sempre, e a Kururu está se pondo no caminho dela. Logo também fica revelado pro jogador, a Kururu só aprende lá pro final, que o Cello é filho da Akurjo, o que dá pro relacionamento dos dois aquele nível extra de Romeu e Julietice muito bom. E depois disso, aprendemos que o Cello é um viajante do tempo, assim como a mãe da Cornet era. Os dois, inclusive, eram amigos, mas foram parar em pontos diferentes do futuro. A história toma uns rumos bem legais, é o que eu quero dizer. Rhapsody 2 é bem mais recheado de enredo que o primeiro. Aquele focou toda a sua história no começo e no final, deixando o meio para ser uma minúscula série de aventuras filler, por assim dizer, que não são necessariamente ruins, tem até uma bem trágica ali pro final, mas este consegue manter um ritmo constante e satisfatório do começo ao fim. Ajuda que o elenco dele é bem maior. Em termos de elenco fixo, o primeiro jogo tinha a Cornet, a Kururu, a fada, a Etoile e... o Ferdinand contava mais ou menos, ele era mais objetivo do que personagem, mais o quarteto de vilãs. Bom, este tem a Kururu, a menina, a Kreia, o cavaleiro atrapalhado Randy e a general definitivamente não atrapalhada Sonya, o Cello, 2 quartetos de vilões, dentre vários outros que são bem envolvidos com todos esses listados, como a própria Etoile. E eles não deixam a história inchada demais, na verdade, dão a sensação da aventura ser maior mesmo. E, como no primeiro jogo, são todos bem charmosos, é muito legal. E sim, o final dela é bem satisfatório. Após toda a loucura da aventura, todas as revelações, aprendemos que a Akurjo estava morrendo de doença de morte de anime, e é por isso que o Cello estava ajudando ela com seus planos malignos. Ele queria usar a sombra da beleza para curar ela. Bom, Kururu e Cello juntos usam o poder da sombra da beleza, que responde a sentimentos puros e etc, para salvar a mulher viva. Infelizmente, o castelo dela então começa a desmoronar, e o Cello decide ficar para trás para cuidar da mãe, prometendo para Kururu que vai voltar e que eles vão ficar juntos. Sim, no decorrer da aventura, a inimizade entre os dois virou l'amour. Bom, ela espera alguns anos e, de fato, ele volta. Eles se beijam, final feliz. A ênfase maior nos humanos exigiu uma repaginada no sistema de batalha, e ele ficou bem interessante. Agora, os humanos lutam e as marionetes e monstros são equipamentos que conferem o uso de magia aos seus usuários. Tipo Persona, sabe? E o legal é que você pode equipar vários e, dependendo dos combos que você usa, até rolam uns ataques especiais, acredita? Ah, e tal como o Rhapsody DS, sem mais sistema de batalha meio Tactics. Estamos no mundo Dragon Quest agora. Dito isso, continua bem fácil. Esse jogo, diferente do primeiro, tem a opção de selecionar dificuldade, e eu joguei ele no difícil e só tive problemas na última chefona, e foram problemas que meia hora de grind resolveram. Mais uma vez, não é necessariamente uma coisa ruim, só queria apontar. Já as dungeons desse jogo são ainda horríveis. Francamente, eu acho que elas pioraram um pouco comparadas às do primeiro jogo. Como você faz isso?
Assim, elas ficaram mais detalhadas e agora até tem puzzles competentes de vez em quando, mas elas continuam super repetitivas, um monte de áreas iguais, agora com o bônus de serem mais longas. Em suma, foram lá e consertaram o problema errado. Olhando pelo lado positivo, pelo menos as batalhas são mais rápidas. Ah, e também tem uns minigames nesse jogo, que não são grande coisa, mas variedade é sempre bom. Em suma, em termos de jogabilidade, ele pode não corrigir todos os problemas do primeiro Rhapsody, mas definitivamente faz um esforço. E diria que consegue, em maior parte. Agora, de volta ao que importa, músicas. Rhapsody 2 aumentou um pouco o número de músicas, mais ou menos. Agora temos 16 no total, sendo que, dentre elas, 9 são em números musicais. Um a mais que o primeiro jogo. Sim, esse jogo descobriu a magia das músicas de inserção e se esbaldou nelas. Várias delas, mais uma vez, sendo versões múltiplas de uma mesma música cantada por personagens diferentes, com a música Chisa na Hime no Ketsui quebrando um recorde, tendo 4 versões no mesmo jogo. Minha favorita delas definitivamente é Kedakai Hana no Okite, A Lei da Rosa Nobre, uma lindíssima balada solo da General Sonia sobre... bom, ela mesma. E sim, ela é muito ajudada pelo visual do número em si. Que negócio lindo! Em segundo lugar, pra mim, Aku no Jou, Rainha do Mal. A música da Marjorie desse jogo. Que eu não gosto tanto quanto a Aku no Hana, mas que é muito boa. Marjorie não erra uma. E eu quero dar uma menção especial pra música da Akurjo, Warera no Akurjo Ye, ou Nós Somos o Clã Akurjo, que não clicou tanto comigo, mas, mano, a voz dessa mulher. A intérprete dela é a afinada voz da Bulma, Hiro Mitsuru, mais um exemplo desse grande talento que, infelizmente, nos deixou cedo demais. Em termos das menos boas, a música do gato Burgie, o vilão responsável pelo previamente citado incidente do sorvete de cocô de gato, é bem sem gracinha e difícil de marcar muito. E culmina no previamente citado incidente do sorvete de cocô de gato, então... Uma coisa interessante sobre esse jogo e o próximo, em comparação ao primeiro, é que parte dos diálogos tem áudio gravado, tem vozes, são dublados, o que é sempre bem bacana num jogo com personagens tão vivas quanto esse. Não tenho muito a acrescentar a isso, é só uma coisa bem legal que o jogo tem. O visual continua lindo, como era de se esperar, digo, reciclagem de assets e tal. Só posso lamentar que o design de personagem da Kururu, filha, é bem menos estiloso que o da Cornet. Mas, como eu disse antes, o jogo tem perfeita ciência disso e faz piada com essa roupa o tempo todo, o que meio que me faz perdoar tudo. Também aprecio que claramente um esforço a mais foi colocado nos cenários. As dungeons horrorosas agora têm fundos mais detalhados, mesmo esses fundos se repetindo 80 mil vezes. Em termos de localização americana, como eu falei, esse jogo e o próximo, que foram localizados só em 2023, tem uma tradução bem mais direta e menos zoeira que a do primeiro jogo. Às vezes ela é até direta demais, deixando passar o ocasional exemplo de tradutez, o que deixa o texto feio. É uma troca equivalente de Fullmetal Alchemist. Agora não tem referências datadas à cultura pop da época, nenhuma piada sobre Among Us ou sei lá, mas em compensação, o diálogo parece bem mais legenda de anime e bem menos conversa real.
O ideal seria um meio termo, mas imagino que a Nis América traduziu esses jogos com a bunda. Duvido muito que esperassem grandes vendas. Também explicaria a decisão esquisita dela de dublar os diálogos em inglês, com o áudio japonês como opção, claro, mas não as músicas. Rhapsody 2 é o Rhapsody 1 versão completa. A história tem começo, meio e fim, não deixa a impressão de que algo ficou faltando. Bom, mais ou menos, falamos disso já. Tem um grande elenco de personagens que guiam ela bem, uma co-protagonista simplesmente divina. Pra mim, ele é facilmente o melhor da trilogia, e eu fico muito feliz dele finalmente estar disponível oficialmente aqui no Ocidente. Ainda mais porque ele travava direto nos emuladores. Pelo que eu ouvi falar. Eu nem sei o que é um emulador. E antes de seguirmos ao último, porque eu não consegui achar um bom lugar pra enfiar isto, o menu desse jogo inclui um catálogo de personagens e mons, escrito e desenhado pela Kururu. Ele inclusive inclui múltiplas versões para personagens que vão mudando aos olhos da Kururu no decorrer da trama, como o Cello. As descrições são curtas, extremamente parciais e raramente muito úteis. Eu amo essa coisa! Sério, que incrível! Muitos jogos, especialmente indies de hoje em dia, fazem essa coisa de uma Pokédex meio zoeira, e eu não tô criticando isso, eu amo um jogo com uma Pokédex zoeira, mas as frases curtas e grossas da Kururu, mais os rabiscos toscos dela, deram pra esta Pokédex zoeira um caráter muito, muito, muito charmoso e especial. Eu não tenho elogios o bastante pra ela. E já vou dando o spoiler que ela não volta pro terceiro jogo, o que eu achei um crime. Dito isso, faz sentido dada a estrutura dele, como veremos agora. É o ano de 2000, amigos. E sabe o que saiu naquele ano? Isso mesmo! O WonderSwan Color, pegando o já tão querido WonderSwan e elevando ele para aquele próximo nível, tornando o portátil que definiu no mínimo 2 gerações. E também saiu o PlayStation 2, que quase ninguém jogou. E a Nippon Ichi não perdeu tempo pulando para esse novo barco. O PS2, não o WonderSwan. Com o próximo jogo da série Rhapsody, O Presente do Anjo, Histórias do Reino Marl, saindo para ele já no primeiro ano do console. Quando enfim foi localizado em inglês, ganhou o título de Rhapsody 3, Memories of Marl Kingdom, Memórias do Reino Marl. Bom, como já sugerem os nomes japonês e americano, esse jogo não é exatamente um Rhapsody 3. Digo, ele é uma continuação, em partes, mas em partes ele também não é. O jogo é uma coletânea de 6 cenários, novos cenários, se passando em múltiplos pontos diferentes da timeline da saga Rhapsody. Um conceito bem Dragon Quest IV Live Alive-esco, meio que um pacote de vários mini-RPGs pelo preço de um RPG inteiro. Bom, vamos conferir cada um deles e ver como o negócio funciona. O primeiro cenário é uma história dolorosamente filler se passando no primeiro Rhapsody, logo após a Cornette sair para salvar seu príncipe, em que a moça, com a ajuda da Etoile, que estava por perto, ajuda um monstro na floresta com seu problema lá. Esse é o cenário mais descartável de todos, na minha opinião. Me dá muita certeza de que só enfiaram ele aqui porque pareceria injusto não ter pelo menos um cenário da Cornette. Dito isso, ele é interessante porque ele foi incluso como bônus na versão de Nintendo DS do primeiro Rhapsody, mas só no Japão. Pior que prometeram que ele estaria na versão ocidental também, mas não rolou. Que pena. O segundo cenário é uma continuação bem direta do final de Rhapsody 2. O epílogo do epílogo, pode-se dizer. Kururu, a menina, após se reunir com Cello depois de tantos anos, quer se casar com o rapaz imediatamente. Mas o pai dela, o rei Ferdinand, não quer deixar, e faz um trato de dar a bênção dele se ela vencer a competição de Miss Reino Marl. E na competição, a Kururu tem que enfrentar um monte de outras personagens da série, com justificativas que variam do engraçado ao dramático? Esse dá muito a impressão de ser a expansão de uma cena que eles cortaram do segundo jogo. Isto é, o casamento da Kururu com o Cello. E assim, se cortaram porque de fato não era necessária. Mas fico feliz que produziram no fim das contas, porque ela é bem fofa. O terceiro cenário parece se passar antes do Rhapsody 1, mas é ambíguo. Os Nyankos, os gatos lacaios do clã Marjorie, desapareceram, e o quarteto Marjorie sai numa busca por eles, e aprende a valorizá-los mais. Bem direto ao ponto, nada muito uau, mas é sempre divertido ver essas 4 interagindo. O quarto cenário se passa antes, e talvez um pouco durante, o Rhapsody 2.
é que em um certo ponto da aventura de Rhapsody 2, Kururu e sua festa acabam se envolvendo numa história Romeu e Julieta entre um gato lacaio da Marjorie e uma gata lacaia da Akurjo, que termina em tragédia. Mais ou menos. É um final trágico, porém feliz. Agridoce. Enfim, este cenário é centrado na gata lacaio, Pekonyan, que tenta pensar em uma forma de ficar junto de seu amor proibido, Pokonyan. Hilariamente, o cenário não confirma, mas abre a possibilidade de que, durante isso, foi a Pekonyan quem fez a Akurjo pegar a sua vai morrer em breve Nietzsche, que é fonte de tanto drama naquele jogo. E o quinto cenário, e o mais longo de todos, suspeito que a intenção inicial era pra ele ser o jogo inteiro, narra a história de Sherry, a mãe da Cornet, a viajante do tempo. Nós acompanhamos seus últimos dias no reino celeste paradisíaco dos ancestrais, sua nova vida no futuro, seu romance, o nascimento de sua filha e seu trágico fim. É um cenário de boa qualidade. Você sabe que uma frequência é boa quando, mesmo sabendo que a personagem vai morrer no final, você ainda consegue simpatizar um pouco. E eu senti isso aqui. Não aprendemos muita coisa nova sobre esses acontecimentos, mas ainda é legal de vê-los. Isso é basicamente o episódio 3 em suma. Um monte de histórias desnecessárias, mas não necessariamente desagradáveis de experienciar, sabe? O sexto cenário, que se passa após o casamento da Kururu, é, como o jogo explica bem claramente para o jogador, uma história extra. É uma aventura para o jogador que quer jogar mais, que, na linguagem dos jogos, traduz para jogador que quer sofrer. Durante cada um dos outros 5 cenários, em algum ponto, as protagonistas esbarraram com este gato com óculos de Camina, que lutou contra elas e perdeu. Bom, ele é o terrível rei demônio, lacrado no passado de Sherry e Cello, mas cujo lacre foi quebrado por alguma entidade desconhecida no presente. E, neste exato cenário, ele está se preparando para assumir sua verdadeira forma e destruir o mundo. Para impedi-lo, Sherry desce dos céus para recrutar todo mundo que já foi jogável nessa série para explorar uma longa dungeon, balanceada para o seu level, e vencer a adorável besta do apocalipse. E ela converte a Cornet e a Etoile de volta às suas formas adolescentes porque, abre aspas, essa foi a época em que elas estavam em seu ápice, fecha aspas, o que é uma coisa muito nojenta quando você pensa muito nela, então não vamos pensar muito nela. E, na verdade, tem também gente que nunca foi jogável, incluindo uma participação muito especial. No meio da dungeon, você se reúne com Kururu, a boneca. O que não devia ser possível, porque ela era a Sherry encarnada numa marionete, e a Sherry tá bem aí do seu lado. A Sherry explica something, energia residual. Olha, não faça perguntas, a gente quer todo mundo e a gente vai ter todo mundo. A questão é, após muita dungeon, tem a luta final contra o último chefão de 2 formas e, após a inevitável vitória dela, a Sherry lacra o Rei Demônio de novo do jeito mais engraçado do mundo e fim da série Rhapsody. Considerações finais vão ter que esperar, porque agora é hora de falarmos do gameplay. Esse tem uma mudança radical e super interessante. Eu imagino que a Nippon Ichi ficou louca com o poder de processamento do PlayStation 2 e pensaram: quantos sprites a gente consegue enfiar na mesma tela? E com essa filosofia, nasceu a ideia de você poder ter, no máximo, 16 personagens em tela. Isso funciona assim: você joga com 4 personagens da sua party, que você comanda, e você pode dar pra eles 3 ajudantes cada, que são controlados pelo computador, geralmente de forma bem burra. E é por isso que vocês estão vendo esses exércitos enormes nos clipes que eu estou mostrando. Eu achei isso genial, e funciona bem pra caramba no sentido de permitir ao jogador usar mais monstros e marionetes. É que nos outros jogos você tem todos esses mons pra experimentar, mas o jogo não te incentiva muito a fazer isso. Afinal, são jogos fáceis, então não é como se você precisasse usar um mon específico pra vencer um chefão específico, sabe? E eles consertaram isso também. Aspas no consertaram. Este jogo é bem mais difícil que os outros 2. Tipo, ele é Megami Tensei difícil? Não chega a tanto. Mas é difícil naquele nível, você inevitavelmente vai ter que fazer grind pra passar não só de um chefão, mas de vários. E isso é elevado à 12ª potência no cenário 6. Aquilo ali tem mais grind que um jogo de Tony Hawk. E eu não vou pedir desculpas por essa piada horrível, eu gastei horas upando as minhas unidades nesse capítulo final. Eu conquistei esse direito. Mas, pois é, eu não sei se diria que consertaram, porque
Eu não sou super analista de games pra explicar essas coisas com perfeição, mas me parece meio desbalanceado. Dá a sensação de que alguns inimigos batem muito mais forte do que deviam. E, pra piorar, dinheiro é devagar de adquirir e itens de cura que curam a equipe inteira, que dão pra comprar nas lojas, perdem valia bem rápido, curando pouco demais depois que suas unidades passam de um certo level. O que eu quero dizer é que eu me senti mais frustrado pelas lutas do jogo do que desafiado por elas. E isso não é ótimo. Dito isso, pode também ser só um caso terminal de Sago ser ruim no jogo, então não levem essa crítica super a sério. As dungeons, por outro lado, finalmente foram melhoradas. Elas não são mais salas repetidas milhões de vezes, elas são dungeons normais. Cada área é sua área. Mesmo quando são parecidas, não são idênticas, elas têm um layout, elas são navegáveis. Veio tarde, mas veio. Dito isso, elas infelizmente vêm com um novo defeito, causado pela estrutura do jogo em si. Algumas delas se repetem em cenários diferentes. Não tem muito mistério, né? 3 das histórias se passam nas mesmas 2 cidades do Reino Marl, então claro que algumas dungeons acabam sendo usadas umas 2 vezes, o que é meio sacal. Em termos de outras coisas de jogabilidade, minha reclamação maior é que os NPCs ficaram bem menos divertidos. Nos primeiros 2 jogos, eles costumavam ter diálogos engraçados e interessantes no meio dos genéricos, mas neste, pendeu bem mais pro lado dos genéricos, o que é uma pena. A grande mudança veio nos gráficos, como já deu pra ver, obviamente. Basicamente, foi este jogo que estreou o estilo Nippon Ichi PS2, que também foi PS3 por um tempo, que conhecemos de Disgaea, Phantom Brave e Disgaea, com os sprites 2D existindo num cenário 3D. Eu não vou mentir, isso me partiu o coração quando eu comecei o jogo, porque os cenários dos primeiros 2 são lindos de morrer, e mesmo eu sendo um apreciador de low poly, não pude não lamentar a perda. Mas com o tempo, eu consegui enxergar um certo charme nos cenários 3D desse jogo. As texturas deles são fofinhas, até que são bem coloridos, só ficou faltando uma atenção a certos detalhes. Tipo, eu não sei que estátua é essa, mas não é esta estátua. Por outro lado, todos os sprites foram retocados e ficaram todos muito bonitos. Apesar de que, como eu disse horas atrás, chegamos no ápice do boing boing aqui. Que não é uma crítica, é só uma observação. A maior falha desse jogo pra mim é que, apesar dele estar no PS2, apesar dos discos terem 4 GB de espaço, ele tem basicamente o mesmo tamanho de tracklist que o primeiro jogo. E dessas poucas músicas, muitas são repetidas dos outros 2 jogos. São 11 músicas no total, sendo só 6 delas novas, e sendo que 2 dessas 6 são 2 versões da mesma música. Ah, e o jogo tem o menor número de números musicais da série também, com míseros 5. E sim, 2 desses 5 são pra aquela música que tem 2 versões. Sério, o que aconteceu aqui? Esse é todo o diferencial da sua série, e essa é a sua grande estreia no PS2. É só isso que você me dá, Nippon Ichi? É só isso? Eu estou magoado e até ligeiramente ofendido. Enfim, das novas músicas, a minha favorita é da Marjorie de novo. O que posso dizer, é uma artista que nunca erra. Um divertido número chamado Sabbath, ou Sabá. Mas a minha música favorita mesmo foi uma música repetida, e uma de minhas previamente favoritas, a Futari Dake no Sekai, do primeiro jogo. É que a reprise dela nesse jogo é cantada pela Kururu e pelo cello, e, sendo curto e grosso, as seiyus deles cantam ela melhor que os seiyus da cornete do Ferdinand.
foi má direção ou se eles não estavam no melhor dia. A questão é, a versão dessa música de Rhapsody 3 pegou uma música meiga e deixou linda. Maria Kawamura e Ai Orikasa esbanjando talento no palco. Eu fico muito em conflito com Rhapsody 3. Acho que eu gosto mais do que ele tenta fazer do que eu gosto do que ele faz. Acho que é o melhor jeito de dizer. Um RPG com mini cenários é uma ideia legal. Eu adorei como Live Alive fez isso, mas eu diria que a maioria desses cenários não tem muita inspiração, sabe? Não parece que se diverte o bastante com esses personagens ou com esse mundo. O novo sistema de batalha é bacana, e seria ainda mais bacana se eu não tivesse que fazer tanto grind pra não morrer, com aquele asterisco de que esse pode ser um problema só meu. E na parte musical... Ok, essa parte não tem lado positivo. Como assim só 5 números musicais, Nippon Ichi? Ano passado eu ganhei 9. Mas o que eu posso dizer com certeza é que ele não é o ápice da série. O 2 é. Mas também não é um jogo ruim pra fechar a série. Então, pra essa próxima parte funcionar, eu vou precisar que vocês não olhem pra barra de duração do vídeo. Não olhem, ok? E é isso, gente. Essa foi a série Rhapsody. Após este terceiro jogo, a Nippon Ichi lançaria um pequeno título de estratégia de turnos chamado La Pucelle, não riam, é francês, que pavimentaria seu caminho pela próxima década e além. Obrigado por... Então, na verdade, logo após Rhapsody 3, a Nippon Ichi lançou Rhapsody 4. Ok, não é realmente isso. Não, ela lançou Moral the Jigsaw, um spin-off da série focado em... Isso mesmo, você que sabe inglês, montar quebra-cabeças. Sabe, eu sempre soube da existência desse jogo, mas nunca nem pensei em conferir, porque eu imaginei ele na minha cabeça como sendo um daqueles... Sabe aqueles jogos licenciados de GBA baseados em algum filme que nem devia ter jogo e que são só os minigames mais básicos do mundo, feitos com o menor orçamento do mundo? Era o que eu achava que esse jogo era. Que era só um monte de quebra-cabeças aleatórios de artes promocionais dos jogos pra você montar a esmo, talvez tentando quebrar um recorde ou alguma coisa assim. E... bom, eu tava parcialmente certo, mas parcialmente bem errado também. Pra começo de conversa, este jogo tem um enredo. Este jogo tem diálogos. Diálogos com voz ainda por cima. Eles reuniram os atores de voz pro joguinho de quebra-cabeça. 100% do diálogo é áudio gravado. Surreal. A história não é exatamente Shakespeare, mas vamos lá. Se passando no período de espera da Kururu antes de seu reencontro com o Cello no final de Rhapsody 2... Ei, vocês ouviram falar deste novo jogo super legal? Uma nova mania está assolando o Reino Marl, batalhas de quebra-cabeça. Vou admitir que não entendi esse plot 100% porque o jogo está em japonês, não foi lançado pelo NIS Classics e o meu japonês N4 está ficando mais N5 a cada dia que passa. Mas, pelo que eu peguei, nessas batalhas o vencedor leva o quebra-cabeças do perdedor. Tipo, a caixa inteira. Ou talvez seja só uma peça, mas eu acredito que não. A sintaxe é ambígua. Só sei que este reino virou a cidade das batalhas. Todos estão se enfrentando pelas ruas para se provar o mais forte quebra-cabeceiro de todos. Bom, nossa protagonista aqui é a Creia, adoro ela, que está ansiosa de medo ao pensar que sua amada Kururu pode deixar de dar atenção a ela quando o Cello voltar e os dois virarem um casalzinho chiclete. Só para deixar os paralelos com a Tomoyo ainda mais fortes, neste jogo em particular é virtualmente impossível ler os ciúmes da Creia como não sendo românticos. É extremamente na cara. Digo, no jogo já era bem forte, mas aqui é outro nível. Seguindo. Um belo dia, a Kururu saiu pelo reino sendo derrotada na batalha de quebra-cabeças por todo mundo. E, em uma de suas derrotas, ela sem querer incluiu no quebra-cabeças cedido uma peça de um quebra-cabeças pessoal que ela estava fazendo. O quebra-cabeças, abre aspas, de uma pessoa importante, fecha aspas. A Creia tem certeza que é o Cello e fica triste, mas topa procurar pela peça com todo mundo no reino que venceu a Kururu, enquanto que a princesa fica procurando no castelo. E esse é o jogo. A Creia viaja por todo o reino pedindo pra ver se Geral tá com a peça. Geral diz que não vai deixar a menina procurar a menos que a Creia os vença numa batalha de quebra-cabeças. Você vence, ela não acha a peça, próximo, repete, 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 fim do jogo.
No fim, muito imprevisivelmente, tipo, nossa, que choque, meu queixo criou um buraco no chão de tanta surpresa, é revelado que o quebra-cabeças não era do Cello, mas sim da Creia, e a Creia fica super feliz. Fim. Ah, e por sinal, a última peça estava no quarto da Kururu. Toda a viagem foi inútil. Não é um enredo bom, foi escrito em uma tarde. Se me fez rir uma vez, foi muito. Bom, a jogabilidade é montar quebra-cabeças. Então vamos aos gráficos. Ok, brincadeira. Tem mais que só isso na jogabilidade. Existem duas modalidades para essas batalhas de quebra-cabeça: o modo velocidade e o modo sanduíche. Eu joguei o jogo no modo velocidade, que é exatamente o que o nome sugere. Os dois jogadores montam os mesmos 3 quebra-cabeças em sequência e quem terminar primeiro vence. Mas tem um certo flair a mais também. Não é tão simples assim. À medida que você joga, você enche uma barrinha no canto da tela que libera poderes especiais para cada personagem, que você pode usar para ajudar a si mesmo ou atrapalhar o adversário. Coisas tipo jogar uma névoa nas peças dele para ele não poder ver, ou congelar o ponteiro dele por uns segundos, e o meu favorito, tirar várias peças que ele já colocou no lugar. Ajuda a balancear as coisas. O jogo é bem fácil porque as peças sempre vêm viradas na direção certa, você não precisa ficar girando elas. Mas esse aspecto deixa tudo um tantinho mais caótico, é apreciado. Dito isso, o modo sanduíche, que eu idiotamente não escolhi, me parece ser o melhor dos dois com certeza. Esse modo é uma mistura de quebra-cabeça e Go, ou pelo menos uma versão miniatura de Go. Os dois jogadores montam o mesmo quebra-cabeças e cada peça que você encaixa funciona como uma peça de Go no tabuleiro. O vencedor é aquele que cobre mais áreas do tabuleiro. Isso é genial. Eu não sei se outro jogo de quebra-cabeças já tinha feito isso, provavelmente já, mas foi o meu primeiro contato com esse modo de jogo, que é super engenhoso, eu fiquei besta quando vi. Isso, mas a mecânica lá dos efeitos, destruiu o meu preconceito por esse jogo. Mesmo algo que parece tão direto e inflexível como quebra-cabeças pode ser apresentado de um jeito inovador, com a criatividade certa. Eu aprendi uma lição valiosa naquele dia. Ah, e só pra constar, também existe um modo monte um quebra-cabeças à vontade, pra relaxar e tal. Um bom videogame oferece opções. Agora sim vamos aos gráficos. Para minha surpresa, esse jogo recicla mais coisas dos dois jogos de PS1 do que o do Rhapsody 3. Os cenários são 2D de novo, o que é maravilhoso, e os sprites parecem mais em linha com os da era PS1 também, o que não é necessariamente mais bonito que os que vimos em Rhapsody 3, mas é fofo independentemente. As ilustrações para os quebra-cabeças variam muito. Às vezes são esses lindos quadros cheios de detalhes e vida, e muitas vezes são só a arte-chave individual de cada personagem. Porque poucas coisas são mais divertidas do que montar um quebra-cabeças que é 50% espaço branco. O jogo oferece muitas ilustrações para montar, na real mais de 200, mas você tem que ir liberando elas enquanto joga repetidas vezes, o que é meio sacal. E em termos de músicas, este jogo tem com número musical e tudo, uma produçãozinha bem qualquer coisa chamada Piece of Heart. Sendo sincero, isso é uma música a mais do que eu esperava que esse jogo tivesse, então acho que ele excedeu as minhas expectativas. Concluindo, este jogo me surpreendeu, mas eu continuo com a opinião de que é totalmente descartável. O enredo é nada, e apesar da jogabilidade ser mais profunda do que eu esperava, eu também apostaria que tem jogos de quebra-cabeças digitais bem melhores por aí, mesmo eu não sendo inteirado nesse mundo. Mal de Jigsaw é uma curiosidade. Ok, eu podia jurar por Deus que a série acabava com Jigsaw. Sério, esse vídeo já estava escrito e terminado. Mas, não. A série teve não só mas 2 jogos spin-off de outros gêneros. Então, bom, vamos lá. Lançado em 2003 para o PlayStation 1, o que é loucura, Mahjong, como o nome sugere, é um spin-off de Mahjong de Rhapsody, mais uma vez levando a Nippon Ichi de volta às suas tediosas origens. Esta sessão vai ser bem rápida, porque realmente não tem muito o que falar dele. Assim como Jigsaw, o jogo tem mais ou menos um enredo, só que não, se passando em um ponto ambíguo do segundo jogo, provavelmente na espera do retorno do Cello de novo. O modo história, na verdade, são várias micro-histórias que sempre resultam numa disputa de Mahjong.
com a primeira história explicando por que o jogo ficou popular. Basicamente, a Kururu foi visitar um monstro amigável que ela conheceu no começo de seu jogo, e ele mostra que eles criaram este jogo, Mahjong, e fizeram peças com as imagens dos personagens de Rhapsody. Até personagens que seria impossível eles terem conhecido. Não pensem muito nisso, não pensem muito nisso. E as demais histórias são cenários isolados, basicões, que derradeiramente levam a uma partida de Mahjong por motivos triviais. Em um deles, a Gal quer jogar Mahjong porque acredita que tem que treinar o cérebro além dos músculos. Em outro, a Rainha Cornet joga Mahjong contra uma menininha que fugiu de casa para convencê-la a voltar para casa. Não é nada muito emocionante. O jogo também contém um micro-audiodrama com piadas de peito. Como o nome sugere, obviamente, Mahjong é Mahjong, só que bem simplificado. Pra quem não conhece, Mahjong é basicamente a versão mais complicada de buraco. Jogado entre 4 pessoas, você tem que montar trios de 3 peças iguais ou em sequência, e quem fizer isso com a mão inteira, ganha. Só que Mahjong tem uma caralhada de outras regras além dessas que demoraria demais pra explicar. Além do que, eu também não entendi todas. Mas, felizmente, Mahjong tem bem menos. Aqui nem dá pra fazer sequência de peças. São só trios de cartas iguais mesmo. E esse é só entre 2 jogadores, em vez de 4. Assim como o Jigsaw, também tem um sistema pra você usar poderes pra atrapalhar o adversário, o que é legal. Com certeza tem outras regras também, mas eu não entendi. Aliás, só pra avisar, eu não explorei este jogo 100%. Não porque eu não quis... Bom, eu não queria, mas essa não é a questão. Mas sim porque eu simplesmente não soube como liberar o resto do jogo. Eu fiz as campanhas que foram aparecendo, eu ouvi o audiodrama e... o jogo não me revelou essas outras coisas aqui. Eu reclamei? Não. Porque é um jogo bem nada como era de se esperar. Sei lá, talvez seja uma boa introdução a Mahjong pra criançada. Olha, eu sou de uma cultura em que, diferente do Japão, ninguém joga Mahjong. Então minha opinião não é a mais importante do mundo aqui. Ele definitivamente é um jogo que existe. E ele também tem uma música de abertura. Mais uma vez, uma a mais do que eu esperava. Mas eu francamente achei ela meio ruim. Ok, a existência deste jogo me pegou totalmente desprevenido. E eu não acredito que eu tava desprevenido. Digo, ele foi lançado bem na época em que eu só tinha um PSP e eu tava sempre ligado nos lançamentos japoneses, rezando pra eles serem localizados. Como eu não fiquei sabendo disto? Lançado em 2009 pro PSP, Antífona no Seika Hime Tenshi no Sukoa Opus Ei, ou, traduzindo, A Princesa do Cântico de Antífona, o Opus A do Anjo, é o último jogo, de fato, da série até agora. E esse não é um Mahjong ou um quebra-cabeças, é um RPG mesmo, completinho, encontros aleatórios e tudo. Só que ele é o Mega Man Star Force de Rhapsody, se passando vários anos após a trilogia original, contando com um novo elenco, em maior parte totalmente novo de personagens. Diferente dos demais jogos da série, este só foi publicado pela Nippon Ichi, a desenvolvedora sendo uma tal de O2, que antes de Antífona só tinha feito um jogo de Hanafuda e uma trilogia de visual novels de mistério pro Dreamcast, e que pós-Antífona fez isto. Escolha meio estranha de empresa para fazer um RPG, mas falta de experiência em uma área nem sempre impede boas criações nessa área. Então, vamos ver o que tem essa tal de Antífona. A história de Antífona se passa em Antífona, uma área vizinha ao Reino Marl, vários e vários anos no futuro da trilogia original. Nossa protagonista é uma mocinha chamada Miabel, uma garota normal que mora num pequeno vilarejo com sua irmã mais velha, Clara, e seus 2 pais. Mas, na verdade, eu minto, ela tem sim uma coisa meio especial. A outra irmã dela, Lily, é uma Leylark, que são pessoas especiais neste reino capazes de cantar bem e, assim, trazer saúde pro reino. Neste mundo, música tem esse poder todo, o que faz sentido com o Rhapsody como um todo, nada contra. Mas Lily não é só uma Leylark qualquer, ela é a Angel, a Leylark ultra especial que vai cantar para receber o próximo bloco de 300 anos do reino, uma tarefa extremamente importante. Bom, Miabel admira muito a Lily, mas não pode vê-la com frequência porque ela é importante demais.
Bom, ao finalmente viajar para a capital, onde ela está, e se encontrar com a irmã, Miabel infelizmente descobre que a Lily, além dos outros Lealarks, mas especialmente a Lily, está sem voz! Gasp! Tristan, o arcebispo do palácio, informa que um ser maligno simplesmente conhecido como o Rei Demônio Aurus roubou a voz dela por razões de ser muito sacana. Bom, o reino começa a preparar medidas para localizar e abater o tal capiroto, mas Miabel quer cuidar disso com as próprias mãos e resolve formar uma Celesta para encontrar a irmã. Uma Celesta, neste mundo, é um grupo de RPG, só que cada um tem uma função musical, que não é necessariamente musical. Durante a jornada, ela recruta Clef, uma marionete autônoma que diz existir para proteger a Miabel, a qual é sua guia, Ignatz, um sem-teto misterioso que estava com Clef, que diz ser amigo da Lily e que claramente sabe muito mais do que está mostrando, Felícia, uma jovem esquentada com um forte senso de justiça, Assalato e Pática, 2 pequenos gêmeos peraltas e brincalhões, e Sofia, um belo rapaz que é assistente de uma poderosa bruxa legal aí. Sim, o nome do cara é Sofia, não julguem. No decorrer da jornada, a Patota é importunada pela nova equipe Rocket da série, um trio de lacaias do Rei Demônio Aurus. Violone, a Jessie, Homerus, o James, que assim como o James é extremamente gay, e Campanella, o Miau, que na verdade é uma velha amiga da Miabel que parece ter perdido as memórias sob circunstâncias misteriosas. Ah, e a trupe da Miabel também esbarra algumas vezes com a Marjorie, a única personagem de Rhapsody clássico que voltou, mas sem sua própria equipe Rocket. A bruxa tá só perambulando por aí sozinha mesmo, como sempre em busca de um jovem namorado. Nenhum objetivo mais profundo que isso. Bom, como eu sei que provavelmente ninguém vai jogar este jogo, e francamente nem acho que deviam, falo já disso, vou contar logo como termina o negócio. Como fica bem claro à medida que o jogo segue, o arcebispo mentiu. O Rei Demônio Aurus não roubou a voz da Lily. Na verdade, foi o próprio Tristan quem o fez. Eu vou ser sincero aqui e admitir que eu não entendi muito bem o que rolou. Lembrem-se, japonês N4 que está virando N5 a cada dia. Mas, basicamente, o Aurus queria o sino da Miabel, que ela usou por todo o jogo, porque o antigo e desaparecido príncipe do reino, que tinha feito amizade com a Miabel quando ela tinha 5 anos, estava preso dentro dele, tendo sido lacrado lá há 7 anos devido a motivos. E fazendo isso, ele poderia usar o corpo da Campanella para encarnar e ressuscitar a antiga, verdadeira Angel, Lute, porque entanto o arcebispo quanto o Aurus claramente tinham sentimentos fortes. Bom, no final, com um pouco de violência e com a aparição da Lute em pessoa, em espírito, tudo se resolve. Mas chega a hora de cantar a música lá que recebe a chegada dos próximos 3 séculos, e a Lily não pode cantá-la devido a motivos, o que faz a Miabel subir no metafórico palco, superar seu medo de cantar em público, que foi demonstrado no começo do jogo, eu não falei, e fazer o cântico, não muito bem cantado, trazendo a tudo um final feliz. Bom, acho que é um enredo com ambição, pelo menos. Devo dizer, apesar de não ter sido super bem executado, a ideia de chegar no Rei Demônio só pra descobrir que você foi manipulado a odiá-lo é bem legal. E todo o negócio do príncipe preso dentro do sino e tudo mais é o tipo de exagero de RPG japonês que eu adoro. E tem até viagem no tempo um momento. Marca Rhapsody. Mas isso é tudo que eu posso falar de positivo sobre o enredo dessa coisa. Sei lá. De resto, ele é metade o RPG mais clichê e sem alma do mundo, metade cenas que o jogo acha que são emocionantes e tristes, mas que não são, porque os personagens envolvidos são sempre novos demais. Tipo, a Clara encontra uma marionete que parece um Pokémon feio, a marionete dos gêmeos morre, mas aí vira 2 marionetes, o Ignatius trai a equipe e todos ficam chateados, mas aí é revelado que ele não traiu de verdade, uau, que surpresa. Tem um subplot romântico entre estes dois, que eu não sei o grau de nojentice, porque não sei as idades deles. Ou seja, um bocado de coisas acontece, mas nenhuma delas é super interessante. E o que faz elas não serem interessantes é esse elenco. Que elenco sem charme! Meu Deus! Todos clichês ambulantes, escritos sem um pingo de sinceridade, incapazes de formar um diálogo interessante sequer, com o pior deles sendo essa Miabel. Mano, que protagonista insuportável. Eu digo isso não pelo que ela faz, mas pelo que ela não faz. Nada! Ela não faz nada! O diálogo dela é um ciclo eterno de repetir o que foi dito a ela com uma interrogação no final, perguntar pra todo mundo, "Ai, o que vamos fazer agora?" e gritar o nome Campanella.
Ela não faz basicamente nada do começo ao fim do jogo, e ainda assim todos agem como se ela fizesse e tivesse crescido imensamente por fazê-lo. É tão frustrante. Aliás, ouso dizer que ela vai contra o espírito desta série. Todos os jogos de Rhapsody têm essa mensagem bem clara e muito repetida por vários personagens de que as mulheres devem tomar a iniciativa, irem atrás do que querem, não esperar pelo príncipe, mas sair para achar o príncipe. Não vou dizer que o jogo com crescente física de peitões é o mais progressivo do mundo, mas é uma boa mensagem, eu gosto dela. E não vejo ela na Mia Bell, que parece que só avança a história por pura coincidência ou é empurrado pelos outros. Até a tia Lesta ela meio que foi empurrada pra fazer. E pra completar, olha, estou certo de que Kana Asumi é uma ótima atriz de voz em outros papéis, mas senhora, a vozinha fininha que ela faz pra essa menina é a cereja no bolo do meu ódio. Eu devo desculpas a Cornette. Eu sempre vi ela meio que como insossa, mas eu tava tão enganado, eu não fazia ideia do quão pior podia ficar. Dito tudo isso, alguns personagens se salvam. A nova equipe Rocket é bem agradável e divertida, e tem essa outra bruxa rival da Marjorie, a Glinda, a bruxa boa, que é bem maneira também. E sim, eu peguei a referência. É só que não adianta um RPG ter NPCs gostáveis quando o elenco é tão... Mas voltando um pouco, falando na Cornette, vamos falar de outro elemento do enredo que me deixou meio besta. Cara, tem tão pouco Rhapsody neste jogo. Eu sei que é um Mega Man Star Force e tal, nem seria bom ficarem tão presos ao lore passado, e o título nem tem a palavra Maru ou Koku nele, divorciando ainda mais, mas ainda assim, é tudo tão destacado da trilogia original que nem parece se passar no mesmo mundo. Temos, sei lá, a empresa Rosen Queen e temos marionetes. Se bem que aqui elas são tão diferentes das marionetes da primeira trilogia que são praticamente outra entidade. Os ancestrais nem são mencionados. Em um certo ponto do jogo, você vai pro continente Marl, mas não visita nenhum dos locais clássicos da primeira trilogia. Só um monte de locais novos, nada a ver com eles. A única coisa genuinamente Rhapsody que tem aqui é a Marjorie, mas mesmo ela parece meio intrusa na história. Ela é bem-vinda, claro, mas não pertence a esse mundo, não contribui pra ele. Acaba sendo um fanservice agradável, mas ao mesmo tempo dispensável. Parece até que Antífona era pra ser um RPG próprio, mas aí teve elementos de Rhapsody incluídos nele de última hora, e isso enfraquece ele em vez de melhorá-lo. Até o senso de humor é completamente diferente do senso de humor da trilogia original, e bem pior também, por sinal. Por um outro aspecto, Antífona é bem menos descaradamente tarado que a trilogia original. Não tem quase nenhuma piada sobre tamanho de peitos ou afins, só tem boing boing na Marjorie e todas as personagens têm roupas que cobrem tudo. Até a nova roupa da Marjorie, apesar de ter bem menos pano que o do resto do elenco, cobre muito mais do que a antiga. Eu achava estranha a mistura de enredo infantil e elemento de fanservice da trilogia original charmosa, mas entendo maneirar isso, deixa tudo mais coeso. Dito isso, eu já vi anime o bastante pra saber que menininhas tímidas de anime com vozes super finas, sendo fofinhas, ou gu, com esse traço, também é um tipo de fanservice, também é um tipo de tara, e... tem aqui. Definitivamente tem aqui. Então, eu argumentaria que o fanservice não foi realmente removido, ele só mudou de forma. Cabe a você decidir qual forma é mais... sei lá. Agora, ao sistema de batalha. Ele é bem estranho, isso em termos de RPGs em geral mesmo. Em primeiro lugar, marionetes voltaram a ser personas, só que cada personagem só tem uma marionete, imutável e irremovível, a que ele ou ela tem no enredo principal, e não dá mais pra capturar monstros também. Durante a luta, quando você ataca com ataques normais, em vez de mostrar cada ataque conectando, como de praxe, todos atacam de uma vez, incluindo os inimigos. Basicamente, as duas partes se batem numa clássica nuvem de violência de desenho animado, e quem morre é jogado pra fora, e o resto só leva dano e seguimos em frente. Me lembra um pouco jogos de estratégia tipo Langrisser ou Yggdra Union e Advance Wars, em que você nunca sabe ao certo quão grande vai ser o estrago na troca de ataques até ela acontecer, só tem uma noção básica de quem é mais forte que quem. Eu não sou grande fã desse sistema, sinto que é difícil estrategizar com ele. Mas nem todo mundo vai pra nuvem. Quem usa habilidades especiais não é envolvido nela ou leva dano. O que nos leva ao sistema bem estranho de habilidades especiais desse jogo. Cada personagem tem dois tipos de habilidades, as técnicas especiais e as técnicas que gastam Melody Cards.
Mas você não aprende novas técnicas nem ganha Melody Cards de graça. Você tem que pagar pelos dois numa guilda, e não é nada barato. E como cereja no bolo, as Melody Cards têm um limite de uso, com bem poucos usos, e para recarregá-las você tem que gastar fragmentos de sentimento, que são negócios que você acha pelo mapa tocando o sininho da Mia Bell nos lugares certos. Esse sistema poderia ser bom. Eu sempre apoio um sistema que encoraja a explorar mapas e não só passar batido por eles, mas ele realmente não é. Primeiro lugar que tocar o sininho irrita bem rápido, tanto pelo som quanto pelo fato de que leva uns 2 segundos para ser feito, o que pode parecer pouco, mas vai acumulando rápido. Mas o principal problema é que, de fato, é super aleatório onde esses fragmentos ficam. Em uma casa pode ser num quadro, mas em outra pode ser numa cama, e não tem nenhum indicador. E pra piorar, eles são escassos. Sério, durante o jogo eu usava o sino em toda a área, mas só, 10% das vezes eu achava essas coisas. Felizmente, os locais em que você extrai eles respawnam eles com o tempo. E infelizmente, não é nada claro quanto tempo você tem que esperar pra conferir de novo, o que leva a bastante backtracking. E como cereja nesse bolo, tem vários tipos de fragmentos diferentes para recarregar Melody Cards diferentes. Então, se você tem vários fragmentos Love Love, mas a Melody Card que te interessa exige fragmentos Doki Doki, esquece, mano. Esse sistema de fragmentos de sentimento é simultaneamente um dos mais criativos e mais estúpidos que eu já vi. Eu acho que admiro ele um pouco no conceito, mas odeio ele na prática. Chegou um ponto no jogo em que eu simplesmente desisti de usar Melody Cards e fiquei só nas habilidades individuais mesmo. As dungeons são ok, esquecíveis em geral, mas o nível das dungeons dessa franquia está no centro da Terra, então é bem possível que sejam as melhores dungeons dentre todos os Rhapsodies. E diferente do Rhapsody 3, não rola nenhuma reciclagem aqui. O jogo é desafiador, eu acho. Eu tive que fazer grind umas 2 vezes para prosseguir em certos pontos do jogo, então... mas sempre mantenham em mente que Sago é só ruim no jogo, é sempre uma possibilidade. Dito isso, o sistema de subir de level é desbalanceado, então é fácil subir de level enfrentando monstros mais fracos que os atuais. Enfadonho, mais fácil. E o jogo é bem bonitinho, não dá pra negar. Cenários 2D lindos, com sprite art bem linda, apesar de que ainda acho as da trilogia original melhores e mais expressivas. Nada a reclamar aqui, é bonitinho que só, bem digno da série nesse aspecto. Agora ao aspecto do som. Antes de chegarmos nas músicas, eu quero só falar uma coisa que me surpreendeu bastante. Este jogo tem praticamente 100% de falas com o áudio gravado. Sabe, falas dubladas. E quando eu digo 100%, sim, eu estou falando também dos NPCs. Todos os NPCs deste jogo são dublados, o que é insano! Eu nem consigo imaginar quanto de custo extra isso adicionou, qual foi o orçamento desse jogo. Digo, isso é bom para um estudante enferrujado de Nihongo, mas ainda assim... O elenco de voz é bom, fazem o possível com o material que tem, e o Rei Demônio Aurus é feito pelo Joji Nakata, e é sempre legal ouvir ele. Tá, mas vamos lá, as músicas. Felizmente, o mesmo compositor dos Rhapsodies voltou, é o Tenpei Sato, por sinal, que também compõe pra Disgaea. E a tracklist é a maior da série, com 15 números musicais. Apesar de que esse número é inflado, com uns 3 micronúmeros que aparecem no começo do jogo, mas mesmo assim, 12 continua sendo o maior número. Eu acho. É que eu não consegui liberar 3 deles. Imagino que sejam secretos, bônus do New Game Plus, ou de uma outra rota na história, ou DLC, sei lá. Mas eu não tenho interesse o bastante em jogar mais pra procurar. Opa, sago da edição de novo. Eu conferi depois de gravar quais eram essas 3 músicas e descobri que... não, elas não são 3 músicas secretas novas. São 3 músicas repetidas mesmo. A única diferença é que os clipes delas contam com um personagem opcional, que talvez seja exclusivo do New Game Plus, sei lá. Então, no fim das contas, a tracklist é basicamente do tamanho da do Rhapsody 1. Tisque, tisque, antífona, tisque, tisque. Enfim, esses números musicais são... os melhores da série. Sem brincadeira, eles são lindos, cara. Sempre que tocava um pessoal do chat da Twitch comentava que todo o orçamento do jogo deve ter ido pra eles. Composição muito mais variada, animações mais detalhadas, essa direção... Esse é o único ponto em que esse jogo é uma evolução da série Rhapsody.
Aliás, suspeito que a Nippon Ichi tenha contratado a O2 depois que ela mostrou um desses números, o que faria todo sentido. Muito lindo. Infelizmente, em contraste a isso, essa é a tracklist mais fraca da série, na minha opinião. Nenhuma música grudou, nenhuma música marcou presença. Acho que a minha favorita é a música da nova equipe Rocket, a Himitsu Yori Kuroku Kambashiku, ou, traduzindo, mais escuro e fragrante que um segredo. Não é a melhor música de vilão da série, mas é uma boa música de vilão. Tem ótima energia. Conclusão. Apesar do que eu fiz parecer, Antífona no Seika Hime não é o pior RPG do mundo. Não é uma Idea Factory da vida. Mas é bem mais frustrante do que é divertido. E como eu disse, ele parece muito a parte do resto da série Rhapsody. Parece um jogo separado em que enfiaram elementos dela assim de última hora. Mas o problema central é que Antífona pode ter muitas coisas, mas o que falta em Antífona é charme. Ele não tem o charme. E sem charme, não é Rhapsody. Porque Rhapsody é uma série especial assim. São todos RPGs ok, nenhum deles estaria competindo com Xenoblade da vida, mas o universo é tão charmoso, o mundo é tão vivo e divertido e interessante, as personagens são tão simples e ainda assim super marcantes. É isso que Rhapsody tem que muitos outros RPGs não têm. Charme, 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 charme. É um mundo charmoso, personagens charmosas, marionetes charmosas e, acima de tudo, musiquinhas que, apesar de constantemente bem piegas, são extremamente charmosas. E se charme for o crucial pra você e a barreira linguística não for problema, traduzindo, nenhum desses jogos está em português e os últimos 3 que eu listei não estão nem em inglês, recomendo ir atrás, seja através do relançamento da NIS Classics ou outros métodos. Existe um aspecto simplesmente cativante em um título que, por mais imperfeito que seja, ainda tem muito coração. E isso, simplesmente, é a série do Reino Marl. E é isso, fim. けどそんな私にも手に入らないものがあるそれは失われた若さおっDon't like his scenes.